Então, bom dia. Bom dia, Tânia. Obrigada. Então, hoje é dia 12 de abril. Vamos reiniciar a leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Estamos na edição 7, nós estamos na página 79 e vamos iniciar a leitura da biografia 3. Mas antes eu trouxe um poema para a gente iniciar esse encontro, de Friedrich Doldinger. Atenta às pausas, às pequenas, que inesperadamente o destino com frequência te concede. Um dia, o que há de vir chegará assim. Vou ler mais uma vez. Atenta às pausas, às pequenas, que inesperadamente o destino com frequência te concede. Um dia, o que há de vir chegará sim. Bom dia, doutora Andir. Bom dia, Maria. Laura chegando. Bom dia, Laura. Laura, posso te colocar como co-host para que a gente tenha um pouquinho de segurança? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Laura. Okay. Obrigada, Laura. Já fizemos a leitura do poema, vamos iniciar a biografia 3, né? Então, nós lemos até o terceiro setênio, e agora ela, na fase dos 21 aos 42, né? Ela faz uma introdução sobre a mochila, e aí traz a biografia 3, que eu vou lê-la inteira. Ela é bem grandinha, e depois a gente pode comentar um pouco a respeito do que fica para a gente, né, desse compartilhar dessa história de alguém, né, de uma pessoa. Então, vamos lá. Carta escrita em maio de 1977. Nasci em Caruaru, Pernambuco, em 1952. Tenho, portanto, 25 anos. Fiquei em Pernambuco apenas até os 2 anos de idade e não tenho recordação alguma de lá. Papai, naquela época, havia sido transferido para gerenciar uma indústria de tecelagem em São Paulo. Viemos todos morar aqui. Meus pais, eu e uma irmã, 4 anos mais velha. Sei, pelo que me dizem, que eu era muito chorona e que o começo de vida aqui foi difícil. Minha mãe diz que quando eu era bem pequena, fiquei doente e tomei uma dose de penicilina que me fez perder os sentidos, a ponto de todos acreditarem que eu estivesse desfalecida. Até hoje, nunca mais tomei penicilina. Com a dificuldade de arranjar uma boa escola para minha irmã, tornou-se necessário que ela ficasse em Pernambuco. Por essa época, eu acredito que meu irmão já havia nascido. Ele é 2 anos mais novo que eu. Minha mãe diz que ao chegarmos aqui, eu não reconheci meu pai. Ele viera primeiro para arrumar casa e outras coisas. Depois viemos nós. Sei que aos 2 anos eu falava pouco e que até me levaram a um médico. Ele disse que não era nada e que logo eu estaria falando. Aos poucos, nos arranjamos em São Paulo, mas sempre senti falta de parentes, principalmente em dias de festas. Uma das coisas que sentia era não ter festas de aniversário. Só tive uma, quando fiz 15 anos. Minha infância transcorreu normalmente. Eu brincava bastante e me lembro que gostava de brincar de casinha,
amarelinha, pega-pega. Lembro-me, porém, de que minhas coleguinhas nunca tinham a mesma idade que eu. E ou eram mais jovens ou mais velhas, e isso me descontentava. Na escola primária, eu nunca fui boa aluna, era muito preguiçosa e desatenta. No início da puberdade, tive alguns problemas. Como minhas colegas eram mais jovens, 1 ou 2 anos, estavam menos desenvolvidas, e eu, com 11 anos, já tinha menstruação e busto. Eu não queria ser moça, e sim criança. Depois tudo se normalizou, pois no ginásio as meninas já estavam desenvolvidas. Nesse período, fui muito estudiosa e sempre alcançava os primeiros lugares. Comecei a namorar cedo e escondi o fato de meus pais. Minha mãe era mais maleável, mas meu pai era rígido e proibia qualquer espécie de relacionamento com o sexo oposto. Aos poucos, ele foi sendo domado, entre aspas. Mas devido à sua severa educação, com 15 anos, eu namorava em casa, o que é um erro, pois com essa idade não se deve levar a sério os namoricos. Passei minha adolescência, dos 15 aos 18 anos, presa a um namorado que me tolhia e me proibia de fazer muitas coisas de que eu gostava. Quando desmanchei o namoro, foi um alívio. Em casa, nós vivíamos bem. Depois de muita luta, papai estava conseguindo se reerguer. Foi quando eu tinha 15 anos que meu pai comprou a casa onde moro até agora, do qual gosto muito. Ela é grande, com bastante quintal e muito sol. Durante minha adolescência, não me lembro de ter tido dificuldades financeiras. Não tinha vida de luxo, mas também não era pobre. Estudava num bom colégio, bem como meus irmãos. Aos 18 anos, tive uma brusca mudança de vida. Era o ano de 1970. Havíamos passado um bom Natal, mas no dia 28, 3 dias depois, meu pai e minha irmã sofreram um acidente de automóvel. Meu pai faleceu na hora e minha irmã depois de 11 dias. Quando eu soube da notícia, estava estudando para fazer exames vestibulares. Não consegui chorar. O impacto foi tão grande que apenas um grito seco saiu. Papai tinha uma pequena indústria e minha irmã era sua secretária. Os dois entendiam dos negócios, mas nós restantes estávamos completamente por fora. Minha mãe teve de tomar conta de tudo, mas isso não durou muito. Ela nunca tivera a possibilidade de estudar, só fizera o curso primário. E tudo era difícil para ela, principalmente porque meu pai nunca foi de comentar seus negócios. Quando o papai morreu, nem qual era o seu banco nós sabíamos. Meu irmão era jovem demais e não assumiu a responsabilidade que lhe pesava nas costas. Estava mais preocupado em namorar do que ser um homem de negócios. Eu, por outro lado, havia entrado na faculdade, ficava o dia todo fora de casa e me desliguei. Mamãe carregou tudo nas costas até quanto pôde. Por fim, a fábrica fechou e hoje vivemos de pensão e de alguns aluguéis. Eu passei de uma educação rígida para outra totalmente liberal. Sentia-me muito perdida. Mamãe, coitada, com o choque da morte de meu pai e de minha irmã, não ficou em condições de cuidar e zelar por seus filhos. Eu sempre fui muito namoradeira. Queria conquistar os rapazes mais bonitos da faculdade e me vangloriava por conseguir. Mas não tinha condições de saber o que era certo e o errado. Quando o moço me perguntava a que horas devo levá-la para casa, eu ficava sem saber o que dizer. 22 horas? 3 horas? Eu mentia para eles e dizia: tenho de chegar cedo, pois senão mamãe briga. Era tudo mentira, pois eu sentia que minha mãe estava pouco ligando se eu chegasse às 22 horas ou a 1 hora da manhã.
Quando por acaso ela intervia, era mais devido a uma preocupação com os vizinhos do que comigo. Encontrei grandes dificuldades, mas os obstáculos naquela época foram vencidos porque na turma da faculdade, o bacana, o ser para frente, era sair sozinha com o namorado, era ter relações sexuais. Eu não queria ficar para trás. Assim foi que, apenas com 4 meses de namoro, eu e meu noivo já tínhamos tido nossa primeira relação. Eu me senti muito bem na época, porque já podia me julgar tão para frente quanto minhas colegas, bem mais velhas do que eu. Agora compreendo como agi precipitadamente, por influência alheia, e não faria da mesma forma se por acaso desmanchasse o noivado. Tive sorte de encontrar um rapaz maravilhoso e que me compreende tão bem. Em 1971, depois de um ano de muitas farras, bagunça, más amizades, minha voz começou a ficar mais rouca. Naquele primeiro ano da faculdade, até maconha fumei para não ficar por fora, assim como tomava bolinhas por conta própria para emagrecer. Sempre fui assim, rouca, mas era uma voz agradável. Com o aumento da rouquidão, aconselhada por um amigo, resolvi procurar um otorrinolaringologista, hoje já falecido. Fizemos biópsia e fui constatada com câncer. Enfrentei com força a doença. Eu nunca tivera doenças graves, só cachumba, catapora, sarampo. Fiz uma vez, aos 15 anos, uma pequena cirurgia de um cisto no seio esquerdo. E só. Tomei grande dose de radiações e não fiquei boa. Por essa época, estava tão descontrolada emocionalmente que comecei a fazer psicoterapia de apoio. Creio que essa terapia me ajudou muito mais do que as radiações. Foi só começar a me tratar com o psiquiatra que fiquei boa do câncer. A psicoterapia me ajudou muito, mas depois de 2 anos paralisou. Não ia para frente nem para trás. Decidi parar a psicoterapia, embora soubesse que ainda estava precisando de ajuda. É interessante notar, quando a terapia começou a ficar bagunçada, minha voz se alterou. Foi uma época desesperadora em que fiz novos exames e foi constatado novamente câncer. Fui fazer cobaltoterapia. Aplicaram-me grande dose, que, em minha opinião, nem era necessária, pois logo que comecei um novo tratamento analítico, minha voz, como que por encanto, se normalizou. Os médicos ficaram espantados e se orgulhavam do sucesso que tinham obtido com o cobalto. Eu ficava quieta, mas no fundo sabia que quem tinha obtido a cura não fora o cobalto, mas eu mesma, com a ajuda psicanalítica. Nunca fui de ficar o tempo todo pensando que estava doente, pelo contrário. A análise me dava uma sensação de estar sendo amparada, e eu tinha certeza de que iria ficar boa. Mas era uma certeza tão grande que a doença ficava pequenininha dentro de mim. Mais uma vez, o grande mal foi combatido. Nunca precisei parar de estudar, pois o câncer apresentava recidiva nos meses de junho e julho, portanto, nas férias. Terminei meu curso de psicologia sem grandes problemas. Sempre fui boa aluna desde o ginásio. Um dos aspectos de minha neurose era querer ser sempre a melhor, estar sempre em evidência. Depois que me formei, em 1976, começou a outra dura etapa de minha vida. Quando estudante, eu fazia estágio numa empresa e o que ganhava era bastante para pagar minha psicanálise.
Quando sobrava alguma coisa, eu comprava roupas. Eu sempre fui fanática por psicanálise, a ponto de considerar seres superiores aqueles que faziam esse tratamento. Era rígida e não admitia que uma pessoa pudesse ser psicóloga sem ter feito psicanálise. Infelizmente, o estágio chegou ao fim e a firma não admitiu nenhuma estudante. Eu me vi num beco sem saída. Não iria poder continuar minha análise, que para mim era tão importante quanto o ar que eu respirava. Tinha grandes expectativas de arranjar um bom emprego e poder, à noite, atender meus clientes. Logo que me formei, apareceu uma paciente para eu tratar. No começo, atendi em casa, depois em consultório. Comecei a procurar emprego, enviei currículo a todas as indústrias que estavam precisando de psicólogas, mas nada de arrumar. Prestei vários concursos, mas nestes as candidatas já estavam previamente escolhidas. Encontrei grande dificuldade, uma panelinha. Era cartucho daqui e dali. Na pró-menor, até para fazer os exames psicológicos, precisava-se de cartucho, conhecimento político, etc. Eu via todo mundo se arranjando. Se meu pai fosse vivo, eu não estaria assim, pois ele era um homem ativo e conhecia muita gente importante, eu pensava. Todos os sonhos de uma recém-formada, otimista e esperançosos, foram sendo massacrados, esmagados. Eu não desistia fácil, mas já estava sentindo que minha fortaleza toda estava desmoronando. A cada vez que alguma colega comentava que alguém de nossa classe tinha arrumado bom emprego, eu me aniquilava. A única coisa que me animava era o atendimento que fazia a uma paciente sobre a qual já comentei. Eu sempre fui muito ambiciosa. Queria, com um ano de formada, já ter o consultório cheio de clientes. Paguei alto preço por tanta ambição, pois sofria com o sucesso alheio e com minhas derrotas. Minhas amigas estavam, em sua maioria, fazendo alguma coisa, cursos, pós-graduação, dando aulas, etc. Eu gostaria de estar fazendo especialização, mas não me atreveria a pedir dinheiro para a mamãe. Ela havia cortado minha mesada pela metade, pois meu irmão tinha entrado na faculdade e os gastos maiores seriam com ele. O que eu recebia dela não dava para nada. Foi com muito custo que juntei dinheiro e terminei de pagar meu analista. Eu pensava, enquanto estudante, eu tinha mesada, trabalhava, fazia psicanálise, cursos. Agora, depois de formada, me vejo tolhida, sem poder fazer nada do que quero e gosto, sem poder comprar uma roupa. Todos os caminhos estão fechados. Sentia a realidade como sendo dura demais para enfrentar. Sempre fui acostumada a ter tudo. Quando meu pai era vivo, nada me faltava. Nunca fui preparada para enfrentar dificuldades. Aliás, eu não as tinha até me formar. Minha voz começou a se alterar e fui ao médico. Ele não pôde fazer um exame completo, pois eu estava com aritenoide muito edemaciada. Ele supôs uma recidiva, mas só poderia ter certeza com um exame completo. Tinha esperanças de que pudesse ser apenas uma inflamação. Receitou antibióticos e outros comprimidos para ver o que acontecia. Eu já estava desesperada. Precisava de ajuda e procurei meu analista. Meu noivo, vendo meu estado, propôs-se a pagar uma parte do tratamento. Infelizmente, o analista não tinha horários. Mandou-me esperar que ele voltasse de férias, pois então, em agosto, poderia surgir nova possibilidade.
Agora percebo como eu era dependente de análise. Passei o mês de julho todo doente, de cama. Os antibióticos me fizeram mal, eu vomitava muito. Isso por culpa do médico que ministrou os comprimidos, sem dar uma orientação de como tomá-los e de quando parar. Além de estar doente fisicamente, psicologicamente, eu não me ajudei em nada. Ficava esperando o mês de agosto, quando iria fazer análise. Nesse período, pegava meus livros de anatomia e fisiologia e ficava lendo. Ao invés de me ajudar, eu me perturbava mais. Precisei parar de atender minha paciente, mas em agosto recomecei. Meu supervisor me indicou mais uma cliente e isso me deixou tão feliz que até melhorei. Uma amiga e eu abrimos consultório. Era um antigo escritório de arquitetura que pertencia ao marido dela. Eu não iria precisar pagar aluguel. Apenas dividiríamos as despesas de água, luz e empregado. Esse custo era pouco e o importante era que eu teria um lugar apropriado. Esse fato fez até com que me sentisse melhor. Por essa época, eu havia desistido de procurar emprego em indústria. Meu sonho de me tornar independente, de me manter sozinha, havia ido por água abaixo. Eu deixei de me preocupar com isso, pois essa ideia não me ajudava em nada. Atendia minhas clientes, mas o que eu ganhava não dava para nada, a não ser pagar as despesas e supervisão. Recomecei minha análise em agosto. Minha análise não ajudou em nada, só me trouxe mais problemas. A essa altura dos acontecimentos, eu já estava me sentindo muito mal. Dificuldade para comer e para respirar. Certo dia, acordei indisposta, me sentindo mal. Fui até o consultório, mas não consegui chegar lá. Estava com falta de ar. É interessante salientar que nesse dia morreu a avó de meu noivo. Na hora em que ela morreu, eu estava a caminho do pronto-socorro para tomar oxigênio. Ninguém me falou da morte, a não ser depois de 7 dias. Meu noivo não estava comigo. Ele passou o mês de outubro e o começo de novembro na Europa. Quando chegou, foi uma alegria, mas depois de um mês, eu estava bem pior. Resolvi enfrentar meu problema e fazer os exames direito. Fiz traqueostomia e o médico pôde, então, fazer biópsia novamente, o que, em meu estado anterior, era impossível. O resultado foi câncer outra vez, só que agora eu não poderia ser irradiada, tomara doses muito elevadas. A única alternativa era a cirurgia. Por 2 vezes, a análise me havia ajudado. Sempre que eu começava com esse tratamento, meus sintomas desapareciam. Mas agora tudo estava acontecendo de forma diversa. Minha terapia trouxe-me mais problemas. Fiquei com uma carga emocional muito grande. Quando parei com a análise e me vi sozinha, sem ajuda psicológica externa, percebi que eu poderia fazer muito por mim. A operação ficou adiada e atualmente nem gosto de falar nela. Estou muito esperançosa com essas possibilidades novas que se abriram. Confio nelas e sei que, em meu caso, as coisas vão demorar mais. O efeito vai ser mais longo, pois tomei 13.000 Hz de radiação, quando o limite é de 9.500. Sei que estou no caminho certo e sei também que, apesar de todas essas tentativas, se eu morrer, é porque meu destino tinha de ser este mesmo. Eu mudei muito com o sofrimento, perdi minha arrogância, meu orgulho, e acho que sou mais simples agora.
Sinto-me complexada desde que minha voz começou a se alterar e que meus relacionamentos com os outros mudou. Antes eu era falante, muito sociável, mas creio que um pouco forçada. Desde adolescente me impus uma personalidade. Achava bonito ser como meu pai, líder, simpático, sociável. Eu não queria ser igual à minha mãe, tímida, fechada, antissocial. Com tal imposição, deixei de descobrir minha própria maneira de ser. Eu passei de uma pessoa supersocial para outra complexada, se escondia em casa e não queria ver ninguém. Só contatava meus amigos mais chegados. Passei o verão todo praticamente dentro de casa. Constantemente estava deprimida. Fazia força para sair de tal estado, mas às vezes as forças falhavam. Recebi e recebo muito apoio de meu irmão, de meu noivo e de minha mãe. Com minha doença, minha casa, ou melhor, o relacionamento em minha casa mudou. Estamos muito mais unidos e muito afetivos uns com os outros. Somente agora, depois de estar passando algumas semanas na clínica Tobias, é que me sinto mais forte para contar, contatar os outros. Os primeiros dias foram chatos. A cada vez que eu tinha de descer para uma terapia e me apresentar às pessoas, eu sofria, tinha vontade de chorar, de sumir. Nem meu nome eu podia pronunciar direito. As pessoas não me entendiam. Às vezes, por não falar, eu me sentia desprezada. Foi duro, mas aos poucos fiquei confiante. Encontrei gente bondosa, acolhedora. Sinto que compreendem o meu problema. Agora sei que eu não sou a única que sofre. Há sofrimentos piores, dores mais fortes, pessoas totalmente dependentes. Eu agradeço a Deus todas as noites pela felicidade e a graça de cada dia que passo. Não me preocupo se vou viver um tempo X ou Y. Para mim, o importante é viver bem, aproveitar ao máximo os momentos felizes de cada dia. Agradeço a Deus, inclusive, por esse problema, pois há doenças muito piores e carcinomas muito mais perigosos do que o meu, os quais se instalam em lugares fatais, capazes de arruinar uma pessoa em uma semana ou menos. Enquanto puder lutar contra esse câncer, eu vou lutar. Desde que estou aqui, me sinto bem melhor e sei que posso lidar com o mundo lá fora. Houve um dia, uma quinta-feira, em que eu precisei enfrentar esse mundo lá fora. Ia para a acupuntura. Tudo estava planejado para o motorista me levar, mas houve um contratempo e ele não pôde. Tive de me virar tomando táxi. Essa ideia, no começo, me apavorou. Senti vontade de chorar. Mas depois eu percebi como foi bom sair e tomar o táxi. Senti com isso que posso enfrentar o mundo, que estou privada da voz, mas não estou paralítica. Tenho cabeça para pensar, mãos para escrever e posso sair sozinha. Sinto-me mais útil com novos planos e sei que mesmo sem voz, posso ajudar, inclusive, muita gente. É interessante a experiência de ficar muda. Eu apenas gesticulo com os lábios, não sai o som. Pessoas mais atentas conseguem me entender, outras não. Mas eu não sei como, mesmo sem eu falar, as pessoas gostam de mim. Eu fiquei um bom tempo complexada e acho que ainda sou. Aqui na clínica, não, pois todo mundo é legal. Me aceitam como sou, me compreendem, me dão carinho. Mas lá fora, na rua, eu fico bem complexada. Uma vez eu conheci umas meninas mudas. Fiquei tão impressionada. Elas pareciam ser diferentes do resto do mundo.
Tinham uma expressão esquisita, pareciam meio débeis também. Quando eu fiquei muda, achei que todo mundo se impressionaria como eu. Portanto, eu seria uma pessoa que causaria má impressão nos outros. Na rua, eu procurava me esconder como se fosse um ser de outro planeta. Fugia do olhar das pessoas e evitava olhar para elas. Quando fiquei aqui na clínica pela primeira vez, maio de 1977, eu consegui mudar toda essa conduta anterior. Passei a encarar o mundo de frente, a olhar e interagir com as pessoas como podia, ainda com dificuldade, precisando muitas vezes me esforçar, mas conseguia. Hoje noto como as coisas mudaram. Eu percebi que, mesmo sem falar, a gente se comunica e transmite muitas coisas aos outros. Antes eu pensava, vou ser sempre num grupo de pessoas a desprezar. Quando eu estudava, percebia que as meninas quietinhas, que não falavam, eram menosprezadas. E quando se tratava de trabalho, de discussão em um grupo, elas tiravam notas baixas. Eu fui sempre falante e tirava notas altas. Hoje eu mudei muito e sei que, mesmo sem falar, a gente transmite sentimentos. Percebo isso claramente, pois sinto que pessoas com as quais eu nunca falei gostam de mim e de uma maneira que sinto sincera. Não sei dizer como isso acontece, mas fico contente. De uma coisa eu sei: meu contato com as pessoas é naturalmente mais difícil, mas quando acontece, é verdadeiro. Não sei se as pessoas têm dó de mim ou outra coisa qualquer, mas todo mundo fica bonzinho comigo, mesmo os caras mais bravos ou irritadiços. Quando a gente não pode falar, percebe o quanto as pessoas falam por falar. Eu percebo que poucas suportam o silêncio. Eu o acho gostoso. Antes ficava ansiosa e sempre procurava quebrá-lo. Agora não. Eu fico em silêncio o tempo que quiser. Eu tive uma mudança radical em minha personalidade. Falando rudimentarmente, posso dizer que antes eu era ruim e hoje eu sou boa, na medida em que, atualmente, procuro interagir sempre com o que as pessoas têm de positivo. Não vejo maldade no comportamento dos outros. Antes, por qualquer coisa, eu já fazia uma análise, taxava as pessoas disso ou daquilo. Essa é louca, fulano é esquisito, cicrano é obsessivo, e assim por diante. Percebo que meu mundo se abriu para novos horizontes mais puros e mais sublimes, e com isso eu fico contente e até me sinto forte. É interessante o processo de pintura. Comecei a aprender pintura com a senhora E. Antes nunca havia pintado, nunca tive dons para isso, embora gostasse. No início, minhas pinturas eram suaves, claras. Eu não me preocupava com a forma, mesmo porque não sabia dar forma. Mas aos poucos percebi que não era preciso, pois a própria cor se encarregava disso. Era comum eu me surpreender ao pintar, vendo que num canto da folha se formava uma montanha, no outro um lago. E daí eu fazia uma paisagem. No início eram coisas um pouco infantis, talvez porque só quando criança ou quando estive no ginásio é que pintei alguma coisa, ainda que muito elementar. Um dia comecei a observar um senhor a pintar. Ele estava internado para emagrecer. Era pessoa forte, parecia ser ativa e com boa expressão fisionômica. Seu modo de pintar era invejável. Ele usava cores fortes, conseguia fazer paisagens lindas, com tons fortes. Tal como na vida a gente precisa de força, ser forte também.
Percebi então como a pintura mexe com a gente, como reflete nosso modo de ser. Eu já sabia disso intelectualmente, mas agora o estava vivenciando. Era eu na situação. Conforme fui melhorando meu modo de pintar, também eu melhorava. Quando não estava bem, eu não conseguia pintar direito. Às vezes era o contrário. Estava mal e ao pintar ficava legal. Durante as aulas, notei como meu contato com a natureza era distante. Eu não sabia fazer nenhuma flor. É interessante notar o medo que a gente tem de misturar as cores. É semelhante ao processo de enfrentar o novo, o desconhecido. Não se sabe o que vai sair, não se sabe para onde ir. A cor representa algo não estruturado e muitas vezes gera ansiedade. Por isso é frequente a gente, ao pintar, ficar procurando formas e estruturas que amenizem a ansiedade. Que bem-estar eu sentia quando pintava e como gostava do que fazia. Pintando, eu elaborei minha inveja, pois percebi que cada pessoa tem seu modo de lidar com a pintura. Uns já sabem pintar ou nasceram com o dom para tal. Outros têm mais dificuldade, como eu. Aprendi que a gente não deve comparar-se com ninguém. A comparação só traz sofrimento. Percebi minhas dificuldades e as aceitei. Não me sentia mal ao ver alguém pintar bonito. Pelo contrário, eu admirava. Mas percebo como é frequente as pessoas se comportarem, se compararem e com isso se sentirem diminuídas. Foi pintando que eu me senti mais forte para enfrentar dificuldades. Minha atitude inicial frente a alguma coisa difícil de fazer era de abandono. Outras pessoas faziam cópias complexas com facilidade. Isso porque eram capazes, e a senhora E podia exigir mais delas, enquanto de mim, que tinha mais dificuldade, ela não exigia tanto. Isso me fez um bem tremendo, pois pude ir evoluindo conforme minha capacidade. Hoje eu consigo fazer uma cópia com muito mais facilidade, o que corresponde ao fato de estar lidando melhor com minhas dificuldades. Antes, quando podia dizer eu não sei, não queria fazê-lo, porque era difícil. Agora, tento. Antes, eu queria fazer a cópia perfeita. Era sinal de que eu exigia demais de mim, e por isso era difícil de enfrentar uma cópia. Queria fazer todos os detalhes, o que só deixava a coisa mais difícil. Quando me percebi o quão detalhista eu era, comecei a copiar melhor. Isso eu aprendi com a senhora E. Ao copiar, ela desprezava os detalhes e se preocupava em fazer primeiro o que estava mais em evidência. Os detalhes ela os desprezava ou os fazia no final. Não olhe o que os outros fazem. Os outros são tantos. Você entra num jogo que nunca quer parar. Pelos caminhos de Deus, ande. Não deixe outro ser o guia. Assim você caminha direto e reto, e mesmo que ande sozinho. Christian Morgens. Quero ouvir comentários. Me chamou a atenção. Oi, Nina, bom dia. Oi, eu senti que a gente evolui mesmo estando numa situação quase que terminal, né? E parece que até acelera esse processo,
autoconsciência, de levar a vida mais leve, né? Eu fico pensando que, às vezes, me dá uns medos, né? Mas esses medos não têm justificativa, né? Porque haja o que houver, a gente tem uma força interna, uma coisa interior que desabrocha, né? É isso que eu senti com essa biografia. Uhum. Obrigada, Nina. Muitas vezes é na dificuldade que a gente caminha, né? Que a gente sai Sim, do atolamento. É sai do atolado que a gente sai. atolamento. É, Isso mesmo. obrigada. Alguém mais? Tem a questão. Oi, estou aqui muito atenta e essa biografia me tocou muito, Luciana. Obrigada, Luciana. É interessante o que o destino, né? Observar o destino. Obrigada, Luciana. Ok. Que bom, né? Importante a gente poder acolher essa história, né? E aprender um pouquinho com ela. O destino foi mudando, né? E ela foi acompanhando, interessante, a década de 70, né? Foi uma década de abertura, né? De umas mudanças, né? De uma liberdade, mas, por outro lado, sem perdas de controle, né? Então, o que é perceber o que é meu, o que é dos outros, né? Muita influência de fora, né? Deixa eu ver o que falaram aqui que eu perdi. Oi, não estou conseguindo ler. Ah, aqui. Estou emocionada, Mariana, eu também estou muito pensativa. Uhum. Relacionando muito dela comigo. Alguém é terapeuta artística no grupo que pode fazer algum comentário? Porque ela traz bastante o quanto que a terapia artística, a arte, ajudou a perceber questões pessoais. Angélica. Ai, eu sou iniciante aí, hein? Iniciante. Uhum, Mas é muito lindo porque dá um medo, né? Escrever e colocar algo no papel. Precisa ter muita coragem, né? Quando a gente pega o pincel, a gente não sabe para onde ele vai, para onde vai nos levar. Isso é muito interessante. Principalmente quando a gente faz aquarela, né? E a aquarela molhada, ela nos dá uma outra dimensão. E ela uhum, traz justamente isso, né, essa situação um pouco de até insegurança, né, mas como a pintura em algum momento ajudou. Isso é muito lindo, eu achei, né. E a pintura nos tira um pouco dessa racionalidade. Depois que a gente perde, eh eh, sai muito do pensamento, da racionalidade, e a gente se deixa levar pelo pincel, como a respiração. Eu adoro a antroposofia por isso, a euritmia, essa expressão do ir, né, do se expor e do recolhimento. E a pintura traz isso, nos tons, nas cores, até no pintar, a suavidade ou a força, o detalhe, é muito lindo, muito bonito. Só isso para falar, porque eu sou iniciante. obrigada, Angélica. Eu que agradeço. Na verdade, eu tive que fazer, eu tive que sair de um formato. Eu fazia leitura de testes projetivos de pessoas que tinham doenças mentais graves. Eu fiz formação nessa área. E aí eu Uhum, falei: "Não, eu não posso usar essa capacidade que eu tenho só para patologizar as pessoas, né, tem algo muito mais profundo no desenho, na pintura". Então eu uhum, fui para esse lugar. Obrigada, querida.
Deixa eu só ler o que a Mariana escreveu e passo para a Nina. Minha terapeuta Ai, me depois eu indicou para também vou falar. tentar, estou fazendo cursos com a Stefanelli, me descobrindo muito com a aquarela e argila. Legal, Luciana, também me identifiquei com essa questão de rigidez e julgamentos que ela apresentava e toda a evolução através dos seus desafios, isso mesmo, né? Nina, Então, eu tenho uma amiga que está se formando como terapeuta artística, e aí ela pediu para a gente ser aluna, né? Porque ela precisava fazer estágio e tal. Eu tive muita resistência e é muito impressionante, assim, toda vez que a gente vai fazer reunião, eu fico, eu não quero ir e tal. Aí chega lá e fala, que gostoso, encontrar as amigas, abraçar, não sei o quê. Aí começo a pintar, aí começa, vai ficar feio, vai ficar horroroso. De repente, a pintura se transforma, né? Porque a aquarela é mágica né? e faz um resultado bonito. Você fala assim, uau, foi eu que fiz isso. E aí eu estou vencendo essa resistência, né? Não tem que ficar bonito. E isso só tem que respirar mesmo, como ela falou, né? Respirar Então, isso. eu sinto que ajuda. Ajuda mesmo quando a gente não quer, sabe? E é curioso É, que, mesmo vendo que teve esse resultado na reunião da semana passada, essa semana eu já fico, eu não quero. De novo. É curioso isso. a importância de se permitir, né? Se permitir, porque essas são terapias que possibilitam a gente se expressar de forma diferente, né? É interessante a cópia, né? A gente, a gente tem um pensar tão limitado e a gente não consegue copiar nada, fazer nada, né? Apesar de estarmos inseridos num mundo, né, que apresenta tantas formas, a gente não consegue representá-las, porque na verdade a gente não sabe observar, né? Então essa técnica da cópia, né? Vou copiar algo, fazendo uma observação, né? É o convite para observar mais, observar o que está ao meu redor, né? E primeiro objetos, né? Depois plantas, animais, pessoas, né? Até chegar a poder olhar para as pessoas e aceitá-las do jeito que ela é, não rotular do jeito que ela falou, né? Esse é isso, aquele é aquilo. Obrigada, Mariana, muito bom. Obrigada. A Sônia diz, ela falava pouco até os 2 anos, foi até levada ao médico pelos pais e teve câncer de garganta. Alguma relação? Algum médico pode dar alguma luz, doutor Andir, por exemplo? Não, não consigo estabelecer nenhuma relação nesse campo. Normalmente, os tumores dessa área são relativos a fumo, bebida alcoólica, esses irritantes. Mas essa relação da dificuldade de falar com o câncer de raiz não conheço, não, acho que não tem, não consigo estabelecer, enfim. Tá? Uhum, uhum, Normalmente os tumores, e parece que não é o caso, né? São relativos aos irritantes dessa área. uhum, uhum, Né? Mas é uma coisa que simbolicamente é muito interessante. Só que uhum. eu não consigo evoluir simbolicamente porque eu sou ainda muito materialista, ainda preciso estudar muito antroposofia para tudo isso que eu escuto elas falando sobre desenho, eu não desenho nada. Uhum. Ah, Né? olha aí. Eu ainda sou muito materialista, eu preciso Uhum, evoluir muito nessa área. uhum. Obrigada, doutor Andir. Na, O que eu poderia dizer, né? Assim, aqui a laringe é um chakra, né? O que é esse chakra
mostra para nós, né? Que força eu preciso, né? Qual é a questão que trouxe impedimento nessa região para essa pessoa? Acho que não tem a ver com ela não falar no início, mas biograficamente talvez para ela sim, né? Não de forma científica, né? Mas biográfica talvez sim. Tânia, essa biografia trouxe muito conhecimento e esperança, pois mesmo nas situações desafiadoras e complexas, conseguimos encontrar soluções e formas de cura. Isso mesmo. Como eu falei no encontro passado, né? A biografia é uma doença estendida e a doença é uma biografia condensada. Muitas vezes a doença vem para que eu preste atenção em mim, né? Em questões minhas, né? De desenvolvimento. Laura? Oi, duas coisas nela me chamaram a atenção, né? Como o sentido do falar, ele ganhou uma importância para ela, porque quando ela foi levada, né, ao médico, porque tinha essa dificuldade, ela já recebe uma carga, né? Alguém está preocupado porque eu não estou me desenvolvendo. Aí, quando adolescente, ela foi copiar um comportamento do pai, que era falante, que era simpático, e tentou se distanciar daquele comportamento da mãe, que era mais fechado. Aí, durante a faculdade, quer dizer, ela fez essa análise depois, né? Que as pessoas que se comunicavam menos nos trabalhos em grupo, elas eram desprezadas. Então, eu acho que tinha uma resistência em aceitar, não exercitar essa fala, né? E depois que ela, né, foi trabalhar isso. Então, eu acho que ela cresceu com essa carga, né, da comunicação. Mas a outra coisa que me chamou a atenção ficar imaginando como seria a biografia da mãe dessa moça, né? Filho, depois o marido, o acidente, não conseguir administrar o negócio, não se colocar, talvez tenha sido também tão pesado quanto o da filha. Eu fiquei imaginando essa outra personagem aí. E é outra biografia. Mas, assim, essa mãe, né, da forma como ela vê a mãe, né, é o relacionamento que ela tem com essa individualidade, né, que afeta em quem ela é. Né? E interessante ela poder observar isso e depois separar isso. O que é meu, o que é do outro? Meu pai era de um jeito, minha mãe de outro, e eu como sou? Que ela fala isso, né? Eu não sabia como eu era. Né? Isso é o mais interessante, acordar para isso. Né? Quantas vezes a gente não acompanha outras pessoas, eu quero ser como... Na adolescência, seguimos os ídolos, eu quero ser que nem aquela pessoa. Até o momento que a gente amadurece, eu quero ser como eu sou, né? E aí eu preciso me descobrir como sou, para poder ser, né, eu mesma. Muito legal. 5 minutos, eu vou